Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast Sonho de Vendedor. Este podcast foi criado para compartilhar dicas e conhecimentos práticos sobre a arte da venda através das histórias e vivências de seu personagem principal, o vendedor. Antes, eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar. Se você chegou a esse vídeo ou a esse áudio do podcast através do YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações e dar aquele joinha para dar aquela moral para nós. Se você está escutando esse podcast através do seu agregador preferido, não deixe de se inscrever no nosso feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor. Nessa quarentena, esse aqui é um dos poucos lugares que eu tenho vindo, que é a casa do meu sogro. E hoje nós vamos conhecer algumas histórias de vendas sobre este personagem que vendeu da coleira ao animal. Tem muita história para contar sobre o mercado informal. Então, conversaremos hoje com Daniel Cavalcante sobre as histórias de vendas que ele tem nesse mercado informal, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, conhecer coisas inusitadas e nos preparar ainda mais para essa missão tão desafiadora que é o de vendedor, tá certo? Então, vem conosco e vamos aprender um pouco nesse episódio sobre a vida de Daniel Cavalcante. Deus abençoe. Vamos embora. Seja bem-vindo, Daniel. Vamos conversar um pouco. Bem, pessoal, eu estou aqui na casa do meu sogro, Daniel Cavalcante, e a gente vai ter esse bate-papo de hoje falando sobre vendas informais. E tem algumas histórias interessantes para contar. E, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade, Daniel, de contar a sua história. Eu que agradeço. E o povo quer saber um pouco, antes da gente entrar no detalhe sobre as vendas informais, que é onde eu garanto a vocês que a gente vai ter algumas coisas interessantes para pontuar, conhecer quem é o Daniel Cavalcante. Fala um pouco da sua vida, família, formação, mais um pouco de generalidades. Quem é Daniel Cavalcante? Mais uma vez, boa tarde. Já foi dito Daniel Cavalcante, Daniel Eugênio de Castro Cavalcante, filho, nascido em 13 de fevereiro de 68, Salvador, Bahia, muito orgulho, mas já vivo aqui há 42 anos em Pernambuco, mas muito tenho também saudade de lá, de vez em quando faço minhas coisas. Então, filho de Daniel Eugênio de Castro Cavalcante, como meu nome já diz que é filho, certo? E Maria Angélica de Moura Cavalcante. Vim para Pernambuco aos 8 anos, cursei o primário no Colégio Agnes, posterior fui para a Escola do Bosco, em Casa Amarela, tinha um turno intermediário de 3 às 7, e como eu já trabalhava, perdi meu pai aos 15 anos, comecei a trabalhar cedo, então eu precisava desse turno de 3 às 7, que hoje não existe mais. Depois de um tempo, comecei a trabalhar, sou estagiário no Estado, depois fui contratado, já tenho 33 anos, então sou funcionário público. Certo. Filhos? Filhos, casado, 29 anos, praticamente, faço agora no mês de junho. E 3 filhos, 2 filhas e um filho. Passei muito tempo sem estudar, depois voltei. Como eu disse, estudei no Dom Bosco, nesse coisa, só fiz até a 8ª. Depois fui para o EJA, na Escola Vale das Pedreiras, concluí o EJA, fui para o CODAI, fiz um curso de técnico agrícola, depois passei um intervalo, fiz um curso pelo ETEPAN e o Governo do Estado, de Gestão Educacional. Depois voltei ao CODAI e fiz mais um curso de técnico em administração. Ingressei na Universidade Rural, mas só fiz o primeiro período.
na verdade nem concluí em economia doméstica. Certo. Mas nesse período todo aí, muitas histórias, mesmo trabalhando no estado, estudando, você tem algumas histórias que você já me contou, né? E só um detalhe antes disso, é que ele tem 3 filhos, 2 filhas, dentre a qual uma delas é a minha esposa, ok? Por isso que é meu sogro. E você tem algumas histórias, porque quer queira, quer não, esse trabalho não sei se veio do seu pai, da sua formação, mas um contato muito próximo com natureza, com animais e com o mercado informal desde cedo, negociação de animais como cavalos, como porcos, essa parte toda. Então, você quer queira, quer não, nesse meio cresceu e nesse meio foi também comercializando esse tipo de coisa. Então, o mercado informal parece que sempre lhe acompanhou. Aí eu queria saber se você tem algumas histórias algumas histórias de vendas, porque o mercado informal, para que vocês estão assistindo ou escutando, é aquele que você sai de casa com uma peça para vender e voltar com dinheiro, e muitas vezes você volta não com dinheiro, você volta com outra peça de um valor diferente daquela que você saiu, porque você vai para a rua e lá existe essa negociação. Uma aventura. E aí eu queria que você contasse algumas dessas histórias para a gente aqui. Comecei a vivenciar, realmente com bicho e com animais. Eu costumo dizer que sempre tive uma infância com poucos recursos, não tenho o que reclamar da vida, mas não me sobrava dinheiro. Gostava de galo de briga, e aí foi quando começou minha história com vendas e com comércio, porque como eu tinha poucos recursos, tinha a necessidade de também manter os animais vivos, para isso tinha que ter alimentação. Minha mãe, certo? Deixa eu falar um pouco de meu pai, por causa dos animais. E meu pai teve uma infância em Catembe, na Mata Sul de Pernambuco, certo? Se criou naquela região, os pais meus avós tinham vacarias, minha avó paterna criava porcos, daí talvez o meu objetivo de posterior criar porco, e já tinha essa criação desde pequena por animais, sempre tiveram animais nas nossas casas. Com a carência, entrou aí a necessidade de ter uma alternativa. Aí quando entra a história de minha mãe, com uma história que eu digo que é um conto de fadas, do engenho do ovo, com um afilhado que foi visitar o padrinho, me perdoe, e chegando lá, recebeu um ovo de presente. Chegando em casa, já tinha uma pequena criação, os pais dele, ele deitou esse ovo, marcou, pintinho, cresceu, era uma galinha, e ela começou a reproduzir, foi reproduzindo, multiplicando, ele começou a vender as galinhas, comprar porcos, e depois começaram também a reproduzir, e aí foi quando ele começou a comprar cabra, depois comprou o vaca, e os animais foram crescendo e se multiplicando, e daí ele comprou, posterior, um engenho, e aí por isso a história do engenho do ovo. Voltando à minha realidade, mas como eu digo, volto a dizer, criava galo de briga, tinha poucos recursos, passei então a frequentar, morava em Casa Amarela, a feira de Casa Amarela. E lá tem um senhor chamado Seu Luiz, que eu comprava ovos a ele, e deitavam as galinhas, depois ia para uma loja de ração, que tinha lá também no pátio da feira, e trocava os pintinhos, de perus, de guiné, de várias, geralmente peru e guiné, porque galinha em si não era tão eles já tinham outros clientes, e aí eu começava com esse recurso que angariava, eu trocava em alimentação, e às vezes eu pegava um trocado em dinheiro,
Então, essa aí foi, né, a base de como ter. Entendi. E nesse meio aí, Daniel, que você já vive, já convive de muito tempo, tanto é que dos teus filhos, sempre todos eles tiveram contato com animais, com essa parte toda, e seu filho, homem, também lhe acompanha bastante nessa parte de gostar de criar, de gostar de ir na feira, de ver esse mercado informal. E essas feiras, ela leva muito da parte cultural do Brasil, colônia, né? A parte de escambo, de troca, tudo aquilo que vem da história do Brasil, e ainda preserva-se essas feiras que muito tempo foram chamadas de feira de troca-troca. Que você levava uma peça e trocava por outra, né? Você fazia isso justamente, era o escambo que fazia. Só que ela hoje não é mais troca. Ela tem troca, mas tem compra e venda. Né? E aí você se depara com diversas figuras diárias que você aprende, que você também faz com que você tenha uma forma de lidar melhor desse meio. E aí o que acontece? Eu, como um profissional de vendas de uma forma mais no mercado corporativo, talvez não me desse bem no mercado informal como esse, como você se dá pelo fato de existir algumas características diferentes, mas que são peculiares para cada vendedor em cada área. Nesse mercado informal, qual é a maior, na sua opinião, qual é a maior habilidade que um vendedor precisa ter para estar nesse mercado? Eu costumo dizer, acho que já comentei isso com você, que o vendedor ele tem que ter vários recursos, ele tem que ser, né, polivalente. No mercado formal, você é mais fácil, certo? Para você tendo um cliente formal, porque você já sabe que pelo menos, né, se não 100%, talvez 80% do coisa precisa do seu produto, mesmo você tendo a concorrência. E no informal não. No informal você leva o produto, né, e não sabe aí o que é que se vai aparecer o cliente. Então existe algumas brincadeiras, algumas coisas, porque tem mercadoria que inclusive dizem que é semelhante a você vender carne de porco em hospital. Então é uma tarefa difícil, mas você tem que ter. Então no mercado informal é levado, eu acho que muito em conta disso. Então você leva a mercadoria sem ter a certeza de que terá um cliente para isso. Exato. E assim como ele, várias pessoas vão para essas feiras. É basicamente uma exposição de produtos. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre essas feiras, para você me dizer que tipo de produtos é capaz de encontrar lá. Mas então vai todo mundo para essas feiras, e aí Casa Amarela que o Daniel está falando é a feira da região metropolitana de Recife. Isso. E não só tem Casa Amarela, mas tem... Não, em Casa Amarela não tem. Tinha uma feira de passarinho, né? De coisa que era do lado da feira, funcionava na praça. Feira de troca-troca eu desconheço, Casa Amarela. Aqui eu frequento, eu posso dizer que tem algumas, que eu tenho a de Cavaleiro, que é muito famosa em Jaboatão. Fui, acho que uma ou duas vezes, mas já tive diversas vezes. Tem um Cordeiro, tem Bibiribe, que é a que eu sempre frequento, tem Peixinhos, certo? Tem uma em Nova Descoberta, tem uma hoje de um tempo para cá, você está frequentando em Paraty, e tem, agora talvez tenha mais uma ou duas, agora tem uma no Cordeiro mesmo, certo? Já funcionou uma na feira da Madalena mesmo, na Praça da Madalena. Essa eu tenho até uma história bastante interessante para se falar de vendedor, que em todo ramo tem pessoas honestas e desonestas. E a gente vai chegar nesse ponto também assim. Para que você também que está assistindo, pode ser alguma coisa nova para você, mas é como se você estivesse quem está em São Paulo, quem é de São Paulo, por exemplo, fosse para aquela 11 de março, só que aquela 11 de março ainda é formal, que ainda tem muitas CNPJs ali. Nessas feiras que acontecem muito em periferias, em bairros de periferia, é informal mesmo. Você tem um produto, é tipo um OLX físico. A mais famosa talvez do mundo seja a Feira de Caruaru.
Isso mesmo. Né? Uma feira que você encontra de tudo. Isso. Certo? De tudo, literalmente, dentre outras coisas, eu costumo dizer que assim, tem muita coisa. Mas a Tanajura, que é muito apreciado pelo nordestino, você encontra a Tanajura na E feira. outro, um grande detalhe é que antigamente, e é o costume, né, de quando você saía para vender, nesses mercados, vou à feira, né? Isso. Vou para a feira e aí as esposas, os filhos ficavam na esperança de que papai foi na feira, na esperança de voltar com o... Desse certo, né? Como diz a história. Então é a torcida, é a expectativa, é a oração para que o papai vá na feira e consiga vender aquilo que ele está produzindo para trazer a comida de volta para dentro de casa, que é o que você falou na sua infância, na sua adolescência. Você ia justamente para trocar por alimentação por causa da infância difícil, que eu acredito que é o comum em boa parte dos vendedores. Porque esse instinto de vendedor, essa fome de vender, muitas vezes é provocada por uma necessidade, por uma urgência, e acaba que na necessidade você acaba se encontrando na profissão e acaba que você consiga, mesmo não dependendo mais disso, mas acaba virando seu DNA. Fica impregnado, como diz a história, porque é uma boa experiência, né? A gente vê comumente falado que você desapega, você se desaprende de coisas ruins, de coisas que lhe fizeram mal ou lhe faz mal, e aí a tendência é ser só que é uma coisa que você cria, talvez o que eu possa chamar até de uma dívida de gratidão, certo? Porque dali você tira parte de seu sustento, posso dizer, mesmo que seja um complemento, mesmo que seja uma fase, mas como você me perguntou do que encontra, por exemplo, que tipo de vendedores, você encontra, que a gente pode chamar de todo tipo, certo? Porque tem pessoas que, por exemplo, tem uma ferramenta, um pedreiro, certo? Que está trabalhando ali com sua ferramenta, só que como é por período que ele trabalha, é informal, ele amanhã ou depois ele não tem serviço, e tem outro jargão popular que diz que se vale do que tem. Então ele pega, vende às vezes sua colher de pedreiro, seu prumo, sua régua, carro de mão, ou, né, máquina de cortar cerâmica, certo? Seja ela elétrica, seja ela manual. Então se desfaz. Tem casos de pessoas que têm também, às vezes criam um animal, certo? Chegam até de estimação, como dizia muito bem a poesia do meu pai, mas chegou a necessidade, pela necessidade ele finda sendo obrigado, mesmo com as lágrimas descendo, a se valer daquilo ali, para poder tirar ele do sufoco, se é que a gente possa, naquele momento, vai ter essa valia. Nós temos outros casos em feira de troca-troca, que infelizmente é o tipo de vendedor que rouba, certo? Não é outro, não adianta a gente querer agora, e leva para a feira e troca. Vende em alguma coisa, geralmente vende, porque às vezes tem muitos que são viciados, certo? Tem essa parte fonográfica. Tem o pessoal que é aposentado, que recebe por mês. Às vezes, quando chega na quinzena, falta um bujão de gás, ele pega alguma coisa que tenha, certo? Às vezes pode acontecer até de ter mais de um bujão e ele levar um bujão para a feira para poder encher o outro e depois comprar um completo, se assim puder. Que dependendo da situação fica até difícil, mas tem esse lado também que tem, né, que acontece aqui. Então, você encontra de tudo, do jeito que você encontra de tudo de mercado, você encontra todo tipo de gente. É um lugar que, dependendo da situação, se passa dinheiro falso, que é comum também acontecer. Passam-se, às vezes, algum eletrodoméstico, alguma coisa com defeitos. Era isso que eu ia perguntar. Quais são os cuidados que uma pessoa que está ouvindo, que queira conhecer essa feira, tem que ter na hora de comprar um produto, na hora de levar um produto para vender, porque pode também ter espertinho que vai comprar também. Isso. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Volto a dizer, tem o dinheiro falso. Então, se você leva um produto, você
o ideal é que você confira o dinheiro, certo? Vai, consequentemente, também verificar algum objeto, como celulares roubados, por exemplo. Hoje nós sabemos que temos um meio que você digita e ele diz. Mas nem sempre, nem todo telefone tem essa tecnologia. Então tem o risco, tem os chamados testes na feira. O pessoal tem umas tomadazinhas, tem gente que cobra, acho que ainda é 50 centavos um teste. E também tem uma história engraçada, que eu uma vez comprei um esmeril, né, um motor, e o rapaz perguntou se eu queria testar. Eu disse, não, não precisa não. E o teste é o quê? Liga, funcionou, desliga, está tudo certo. Cheguei em casa, fui ligar, o esmeril funcionou. Só quando eu comecei a molar uma ferramenta, que não lembro agora qual era, ele pegou fogo. Eu tenho um amigo que enrola o motor e levei para lá. Quando eu cheguei lá, ele disse a mim, aqui fizeram um arranjo, certo? Para poder levar para a feira, funcionar. Se você, inclusive o rapaz perguntou se eu queria que testasse. Ele prontamente disse, o teste de feira, como você bem sabe, é liga e desliga. Ele ia funcionar. Ele só não aumentou, como diz o matuto, a pressão. Aí eu ri, porque realmente não ia adiantar de muita coisa se eu tivesse testado. Então, corre esse risco. Você tem que ter, como diz o matuto, um olho pago e outro na missa. Tem a questão também de sorte. Você comprar mercadorias que estão perfeitas, porque temos algo que podemos chamar de felicidade, que seria o ideal que todos fossem, mas tem muita gente honesta no mundo ainda, e muita gente de boa índole. Então eles levam com uma necessidade, eles vendem aquela mercadoria, aquele produto, um determinado produto, mas que vai fazer até falta aí. Né? A gente conhece casos já ouviu história de pessoas que venderam camas, que venderam, né, televisão, que venderam, né, fogão, bujão, como eu já disse antes. Então, que sabe que está funcionando, que está em perfeito estado, pode não estar, mas que vai fazer falta aí. Mas quando ele precisar, né, pela informalidade, de precisar de um recurso, como eu disse, a fé, eu acho que é o que é uma coisa que acho que é primordial no vendedor e no ser humano. Eles têm aquela, como você disse, que os familiares ficam em casa torcendo que dê certo. Ele também tem aquela fé de dar certo a ponto de vender uma mercadoria confiando que o amanhã vai ser melhor. Com certeza. E observe que vocês estão assistindo, escutando, observe que seja no formal ou no informal, mas o vendedor é um profissional que depende de fatores externos também para que ele consiga concluir. Ele precisa ter muita força de vontade, ele precisa ter muita fé, ele tem que ter muita disposição, ele tem que ter muita coisa interna, mas ele depende muito do fator externo, que é o cliente, que é a fé, que é o sincronismo das coisas acontecerem, mas ele tem que fazer a parte dele. Uma coisa que eu também queria saber, Daniel, de você, qual foi o ensinamento, ou qual o maior ensinamento que você já teve sobre vendas até hoje e por quê? Né, na verdade, a gente pode citar vários exemplos. A questão do exemplo de venda, né, de quem você... eu trabalhei com um pastor evangélico e ele sempre me dizia, né, que você seja honesto e seja transparente. Até que, infelizmente, depois descobri que ele até não era tanto, por isso que saí de lá. Mas esse exemplo é um dos que sim, me marcou pela honestidade, pela coisa que ele vendia uma coisa que ele não praticava. E nós, né, vivenciamos isso em todos os meios, em todas as classes sociais, infelizmente. E, assim, é um divisor de águas na minha vida, porque o
caso, se me marcou, não foi bem um exemplo de venda, mas foi um exemplo que eu levei para o lado da venda, certo? E não sei se satisfaz aí Não, mas você satisfaz para você, isso é o que ensina para você, é a sua experiência mesmo. Não, isso tá exato. Tem. Sei, eu acho que por enquanto, se eu me perdi aqui no. Fica tranquilo. É o negócio ser bem à vontade. Não, e nós estamos aqui para ser transparente, para ser mas aí. E sobre, tem um detalhe que é o tema que eu coloquei para o nosso podcast, que é da coleira ao animal. E tem uma parte na sua vida que você passou a vender coleiras. Isso. Arreios, coleiras, esse negócio. Conta pra gente, como foi que isso começou? Como foi que você começou? De onde partiu essa ideia de vender coleira e por quanto tempo você passou comercializando isso? Volta aí a história da necessidade. Certo? Eu costumo, já te expliquei que sou funcionário público. Vou esclarecer só o fato que não tinha, que eu sou do 10º escalão. Como é do 10º escalão, salário, não desmerecendo, não cuspindo no prato que como, mas a gente recebe em torno de 1,5 salários mínimos. Então sempre é pouco. Trabalha-se pouco, porque também nós trabalhamos um expediente, tá? Eu tenho uma carga horária de 30 horas semanais, então me sobrava tempo. E também ganhava pouco, se é que pode-se dizer, usar o termo pouco. Não era o suficiente. Então, deixava, eu já no final dos anos 80, eu comecei por um hobby, entrei no estado em 86, então me sobrava tempo e eu comecei a frequentar uma loja de rações na Avenida Norte. Um veterinário, um amigo meu, que até hoje somos amigos, graças a Deus, estou até em falta, faz anos que eu não vou lá, tão perto, mas o corre-corre da vida, e agora nessa pandemia não posso sair. Mas já tive a oportunidade de ir lá e não fui. E passava muito tempo. Ele tinha muito tempo ocioso, eu também. Por que ele tinha tempo ocioso? Porque a loja de ração estava no começo. No começo ele tinha poucos clientes. Como tinha pouco, ele passava muito tempo conversando, eu falei, vamos embora. Ele fazia, não, Daniel, eu gosto de conversar com você, fica aí um pouco mais, ele passa meu tempo, preenche meu tempo. Então vamos. E passou-se, depois começou a ter uma clientela. E aí, dia de sábado, que era um dia de bom movimento, ele começou a dizer, Daniel, não ajuda aqui. Eu voluntariamente ia aos sábados para a loja. Atendendo um cliente, e um cliente pediu um cabresto para cavalo. Volta a minha história de infância, de pouco dinheiro. Então, passava minhas férias em Catende. Então, um cabresto de nylon simples, ele deve custar hoje, acho que uns 15 reais. Como lá em Catende tinha vários cavalos, eu tinha que levar 8, 10 cabrestos. Tinha que levar, não, gostaria de levar. Então, não tinha recurso para isso. Ia para a rua da praia, comprava corda, confeccionava os cabrestos, e aí o dinheiro eu comprava, por exemplo, 12 cabrestos, eu fazia 10, 12. E aí comecei, o primeiro que eu comecei, desmanchei, através dele fiz. Foram passados os anos, volto a falar na loja de ração, e aí o cliente chega lá e diz, um cabresto. Eu disse, olha, não tem, mas está chegando para a semana de hoje a 8 para 20 que tem. E aí o dono da loja virou-se para o meu lado, ficou meio... Quando o cliente saiu, ele chegou e disse, senhor Daniel, como é essa história? Aí eu disse, não, eu fabrico há muito tempo, eu expliquei como fabricava, e eu vou confeccionar um cabresto, trago e vendo. Eu sei que pela intimidade que eu tenho com você, eu não vou deixar de vender um produto seu. Eu estou vendendo um produto novo, então é uma venda à parte. Aí ele disse, não, mas eu não só tenho esse cliente. Então faça o seguinte, tem ideia de preço? Eu não lembro agora, chutei lá alguma coisa, calculei mais ou menos o que poderia ser. Ele disse, então faça o seguinte, traga 10 cabreços para mim.
Graças a Deus, com pouco tempo, esses 10 cabritos foram embora. Aí ele chegou e disse: Senhor Daniel, eu trabalho com cães, você sabe que o meu forte são cães. E tem uns guias de lá que é muito usado. Você não consegue fazer? Só sei tentando. Eu tenho um exemplo de negócio que também eu trouxe para a minha vida. Como eu disse, perdi meu pai aos 15 anos, mas ele sempre foi presente, porque eu negociava. Ele gostava de vaquejada, ele gostava de aboios, né? Inclusive gravou um LP, gravou um compacto. Então era um vendedor também e em sua juventude negociou cavalos. Como ele dizia, cavalo de patrão, que dava um lucro de $1 milhão. Então, passados os anos, né, volta agora um pouco, ele dizia: quando você for fazer um negócio, tente, não desista, porque no máximo que você pode ouvir é um não. Então, de tentar, eu vivo tentando até hoje. Aí volto, certo? E tentei fazer os guias. Graças a Deus tive êxito. Aí ele disse: eu já tenho os cabeças dos guias. Certo? Você não consegue fazer coleiras? Eu disse: só tentando. Então tentei novamente. Então, passei de lá. Comecei a fornecer também para esse outro cliente que eu vendia os pintinhos de Guiné e de Perus, que eu comprava os ovos na feira, como já disse, que vendia os ovos, vendia os animaizinhos já nascidos a Paulo Sorrações de Casa Amarela, muito conhecido. Graças a Deus tenho a honra de dizer que é meu amigo. E ele, de lá, passei para Fernando, na cidade, do Centro dos Criadores. Depois vendi, tinha uma loja de ração na Rua da Soledade e também vendi para lá. Hoje, Flávio é quem está, essa foi uma dissidência de lá, vive hoje na Caxangá, Capão-Pé, e fiz minha clientela. Tem até um fato interessante, que uma das vezes encontrei um vendedor, um concorrente, só que era um concorrente. Graças a Deus, com lealdade você tem amigos na concorrência, porque eu acho que é onde tem. Você tem que ter essa transparência, tem que ter essa vivência, que você, antes de ser um vendedor, você é um cidadão, e como cidadão e como cristão, você tem a obrigação de saber o caminho que está trilhando. Então, me dava muito bem com o José, faz anos que não vejo, não sei quem está no mercado, eu creio eu que não. Eu soube que ele tinha voltado, que eu, quando chegar no fim da loja, das coleiras, eu vou explicar exatamente o que aconteceu, que foi quem também me influenciou o fim dessas coleiras, não pela concorrência desleal, pelo menos não comigo, com ele. E ele, chegando na loja, eu encontrei ele e disse: eu estou saindo, porque hoje não tem pedido não. Eu estava precisando vender, que tem época que você deve estar mais acelerado. E aí acenei para o dono da loja e disse: meu amigo Fernando, não vou poder ficar hoje um pouco com você não, porque eu estou de saída, eu tenho que visitar outra loja ali para ver se efetuo uma venda. Aí ele voltou e disse: e não vai tirar o pedido comigo não? Aí eu disse: José disse que não tem. Ele disse: não tem para ele, mas para você tem. E aí eu fiquei sem jeito na hora. Realmente você fica numa situação, né? Apesar de ter idade, ele disse: não, você esquece não, é para ter no ombro e saiu. E posteriormente, né, eu tirei o pedido. Posteriormente você perguntou: Senhor Daniel, por que você, aonde você vende, eu não consigo vender? Um dos seus clientes que me dá uma brecha é Paulo Sorrações, que, como ele circula muita mercadoria, então quando o vendedor chega, ele tem a necessidade. Então, quem chegou primeiro vai vender. Então, mas os outros não? Não, os outros não. Os outros eu tinha uma fidelidade, uma coisa que eu agradeço a Deus e pelo elo de amizade, pela ligação. Então, nós realmente tinha essa fidelização de um ajudar o outro, como diz a história.
procurei um tempo que eu notei também em coleiras que era um material chamado cadastro, que existe até hoje, que é um material de nylon. Até a logomarca, né, de minha firma mesmo, informal, era um D aposto por nylon. Então fazia uma referência ao D de Daniel, certo? Né? E ao D também do D nylon pelo produto usado. E pegava muita poeira. Como eram coloridos, de vez em quando tinha, né, o pessoal enferrujava, coisa eu queria trocar. Para mim nunca foi interessante a troca, porque também não me servia para nada. Aí eu comecei a embalar em saquinhos de picolé. Vendia, já entregava prontinhos e com a referência e facilitava. Certa vez fui vender a um amigo de Casa Forte, que depois saiu do ramo, disse que ia vender parafusos, eu achei interessante. Eu vou concluir a questão do parafuso dele e ele me pediu 10 peças de cada, só que eu tinha dentro a mercadoria, eu tinha uma peça que ela não rodava muito, pelo preço, que era um preço mais caro, era um enforcador, né, com um guia, mas era mais de enfeite, usado em cães como dálmatas, como labrador, que são cães mansos, não precisava. Então, era só para passeio, tinha esse efeito de enfeitar, de embelezar. Aí eu fui de sair, eu digo, nesse daqui não vou vender o 10 não, eu vou vender 3 ou 4. Aí, à medida que for, você liga para mim e eu trago mais. Eu disse, não, traga pelo menos meia dúzia. Bom, tudo bem. E posteriormente ele disse a mim que ia por ramo de parafuso. Eu disse, rapaz, todo o pessoal que eu tenho amizade aqui no ramo, não tenho o que reclamar. A exemplo de Paulinho, por exemplo, que o Paulo Sorrações era um dos donos do antigo café de Ibiribe, depois saiu, certo? Prosperou bem mais em ramo de ração do que propriamente com o herdeiro e um dos donos. Eu de cá ele era dono. Tal exemplo, hoje já os filhos tomando conta do negócio deles, já com alguns filiais. E aí ele disse, não, mas parafuso eu achei bem melhor. Porque você compra o parafuso por centavos, vende por real. O cliente, você, né, como diz no popular, lasca o cliente e ele sai sorrindo e agradecendo, a ponto de que ele está satisfeito. Realmente o parafuso, geralmente quando a gente vai comprar um parafuso, vai trazer, botar uma prateleira, vai botar confeccionar algum móvel, alguma coisa. Então, pelo valor pequeno, mas o valor agregado dele vai ficar enorme. Então, para isso ele fica super satisfeito. Aí, passei, depois de um tempo, veio minha filha, certo? Veio o casamento em 91 e continuei no ramo. Depois já não estava dando, porque eu tinha, como eu chamo de polivalente, certo? Eu tinha que comprar matéria-prima, eu tinha que confeccionar, certo? Eu tinha que entregar, certo? Vender primeiro, entregar e posteriormente até cobrar, certo? Ou ir receber. Então começou a ficar inviável. Outra coisa que já tinha a questão de mão de obra. Hoje você, para viver na formalidade, o próprio governo, ou nos tempos de hoje, mas em 91 a dificuldade era bem maior. Hoje você já tem o MEI, tem outros meios que você pode pagar como autônomo, que já tinha a questão de pagar como autônomo, já tinha a possibilidade, a questão não, a possibilidade, mas tinha uma dificuldade. Era muito onerado o pequeno empresário, se é que eu posso usar o termo de empresário, ou confeccionador de alguma coisa, comerciante, o pequeno empreendedor. Ele, nessa dificuldade, então eu tinha que ter mão de obra extra. Tinha alguns vizinhos que, graças a Deus, ainda hoje são amigos, adolescentes, e aí ia para lá brincar com minha filha e começaram a aprender também e me ajudavam. Mas aí chegou a um ponto de que não dava mais. Aí botei uma pequena loja de ração.
Foi, aumentei, depois voltei para casa, porque já não estava mais viável pagar o aluguel, que o aluguel do comércio sempre é um pouquinho mais caro, e aí foi para casa. Nesse intervalo, decorrer dos anos, eu passei uns 10 anos fabricando coleira, cabrechos e coisa. Eu volto agora a falar em Jussier. Jussier tem uma firma chamada Colebrecht. Funcionava na Várzea, próximo ao motel Costa Azul. Você ainda passa, ou se você passar no prédio, no primeiro andar do mesmo lado, na principal, que eu não sei qual é o nome agora. Afonso Lindense. Não, é aquela da UR7 Várzea. Tá. Eu não sei agora do Afonso Lindense, eu sei da educação, mas não estou lembrado agora. É aquela que vai para o Brenan, né? Para a outra cena para o Brenan, do outro Brenan que não é mais dos herdeiros. E você vê ainda em alto relevo, uma coisa de nome que não tem mais pelo visto, você vê os animais em alto relevo. Ele conseguiu, na época, disse a mim que tinha pedido ao pai para vender uma Belina, se não me engano. O carro do coisa, já tem uma Belina, ele disse: pai, venda esse carro, me empreste para eu poder investir e posteriormente eu lhe dou um carro novo, como assim fez. Só que das pessoas que ajudava ele era o próprio irmão. E aí veio um exemplo que, como eu digo, que me desmotivou também e me desacelerou, que o irmão colocou ele na justiça e, dentre outras coisas, conseguiu o prédio, certo? O próprio prédio. E aí, como diz o Matuto também, de novo, como eu digo, nasci na capital, me criei na capital, só passava minhas férias em Catende, mas digo sempre, uso o ditado como diz o Matuto, porque esse Matuto eu me faço referência a ser matuto em alguns casos e quebra as pernas. E aí, com essa desmotivação, eu preferi, certo? Não estava dando mais certo o meu saiu do ramo. Isso. Aí foi, nesse intervalo, eu tive uma experiência no ramo de imóveis, foi com esse pastor, também em 91, lembro que no dia 8 de junho de 91, na hora do meu casamento, de paletó, o fotógrafo também era corretor. No caso, ele tinha creche e eu não tinha, eu estava apenas começando o ramo. Mas aí o vendedor, às vezes, ele tem que procurar mesmo outras áreas, não é aquela coisa. E ele, de bico, ele fazia a fotografia. Aí meu amigo Rangel, na hora do casamento, que estava se preparando, veio falar comigo. E é onde entra talvez até um fato marcante, que foi botar o dinheiro de uma comissão no bolso do meu paletó. Então foi a primeira comissão de imóveis que eu recebi, de um imóvel até de minha mãe, que a minha mãe tem duas casas em Casa Amarela, e uma na época era alugada, aqui uma morava, hoje são as duas locadas. E aí ela me ajudou muito. E ele até, eu lembro demais da frase dele, disse: você pode precisar na sua lua de mel. E dinheiro sempre é bem-vindo, sempre pouco, principalmente para quem tem pouco. Então, esse fato também ficou marcado. Aí passei por uns 10 anos nesse ramo. Tenho até hoje conservo amizades, certo? E não tenho outra coisa a não ser agradecer. Desse ramo você foi para a loja de ração, tem a parte de imóveis, isso, mas também sempre tem aquela questão da criação de animais. Uma vez você me explicou, eu queria que você explicasse para quem está escutando e assistindo sobre como é que é a métrica para vender porcos, por exemplo. Para mim é interessante, né? O porco, ele vem, inclusive é bíblico, é um animal que vem, posso dizer, perseguido em muitos anos. Tem um lado negativo, né? Que esse lado negativo, a carne até hoje, né, já foi comprovada que não é tão maléfica, né? Tem até a superioridade hoje da gordura ser
considerado hoje um dos das melhores gorduras para ser consumida. Tem a questão da minha avó, que também criava porcos, que eu lembro que ela, dentre outras coisas, ela comprou um terreno, na época ela morava em Catene, comprou um terreno em Piedade, com dinheiro de porcos, e deu a meu irmão mais velho, um neto, acho que o primeiro neto, o primeiro neto. E aí ela deu a ele de presente, né? Fazia. Então tem esse lado da família, essa influência, e tem o símbolo da poupança em si, certo? Que é o porquinho. O porquinho, geralmente ele porque é um animal próspero, é um animal de rendimento rápido. Volto a dizer, discriminado, porque eu uma vez cheguei na Gaxangá para comprar um alicate para cortar os dentes dos porcos. Aí me dirigi ao balcão, a vendedora disse, ele que eu estou atrás de um alicate para cortar o dente dos porcos, dos suínos. E aí ela chegou e disse, mas eu não tenho, mas por que você não usa um de unha? Aquele de unha do pé, que é um pouquinho maior, você pode usar. Não, mas eu sei que tem um específico. Então, eu consegui comprar posteriormente e tenho realmente, e gosto de trabalhar com ele, que é o ideal. E se você chegar no próprio balcão dessa mesma loja e disser, eu tenho 50 porcos, você é tratado de uma forma. Se você disser que tem 20 bois, você é tratado de outra. O pessoal diz que não. Não, aqui nós tratamos todo mundo igual. Eu digo, olha, tem lá uma discriminação, quem cria pouco. Mas volto a dizer, falando em necessidade, novamente, o porco você ajusta. Dentre outras coisas, você tem como se faltar comida, certo? Se você não sente, mas hoje você não tem comida, ou não pôde buscar, porque o seu veículo quebrou, por algum motivo, A ou B ou C, você não tem comida. E aí você pode usar simplesmente uma faca, cortar um capim, certo? Cortar um rolo de bananeira, e você pode saciar aquele animal por um dia, certo? Porque, às vezes, eu costumo dizer que às vezes a gente faz isso, em outras vezes, pelo fato de dar um lanche, mas tem vezes que se faz com necessidade, certo? Então você tem uma comida alternativa. Ou você pode usar vísceras de animais, é uma forma de você economizar a ração. Tem uma gama, já o boi não. Outra coisa que eu falo, vamos dar um exemplo aí agora em reais para vocês no denominador. Você compra um bezerro hoje para engorda em torno de R$1.500. Com esse dinheiro, você compra dá para você comprar duas portas, talvez até já prenhas, você encontra de alguém que queira se desfazer, e volta a dizer, N motivos, de alguém que desfaz, às vezes até por não prestar, mas ao longo, o seu boi você comprou por 1.500, com 1.500 você comprou duas portas. 4 meses depois, as duas porcas, possivelmente, você já está vendendo os filhotes. Comentando na possibilidade de, tecnicamente, nós chamamos de 2,5 crias por ano. Então, em 2 anos, ela tem 5 crias. Então, com 2 anos ela tem 5 crias, você com 4 meses, você tem a primeira cria já apartada, supondo que você comprou ela. São quantos porcos que saem em cada cria com média? Exatamente, você tem uma média, para ter uma média boa, você tem uma média de 10 leitões por porca. Pode dar um pouco mais e um pouco menos. Mas aí você tendo 10 leitões por porca, vamos botar, são 20, que não são 2 porcas, vai dar R$1.600 de lucro em 4 meses. Lógico que esse dinheiro, eu estou falando bruto. Você tem como baratear, você tem como você tem gasto também com o boi. O boi, você, depois de 2 anos, você comprou ele por 1.500 e depois de 2 anos você vai vender por 3.500, você vai ganhar 2.000 ao longo de 2. Ao longo dos 2 anos, as duas porcas lhe dará 5 vezes
600. Né? Alex, 5 vezes não, me perdoe. Cada uma dá 2,5 crias por ano. Então ela dá, as duas juntas, vão dar 10 crias. Isso mesmo. Pegando 10 leitões de cada, vendendo na faixa de R$1 e de R$80 cada uma, são 20, né, dá 1.600. 1.600 vezes 5, que agora são a soma das duas, dá 8.000. Então, no boi, você vai ganhar 2.000. Isso volta a dizer bruto. E nas duas porcas, você ganha 8.000. Você ganha 300% mais. Outra facilidade, volta também a questão da necessidade. O boi você vai esperar 2 anos. A porca com 4, 5 meses, você já está girando. Exatamente. Você já tira. Voltando ainda nas porcas. Você, ao final, você pega o boi e vende e ganha 2.000. Mas nas duas porcas, você tem os 8.000, mas continua com as duas porcas. Aí volta novamente para o porco. Se morrer uma, no dia que você comprar, uma ainda vai dar no boi, como diz a história. Agora é muito mais bonito. É muito mais. Inclusive, eu brinco sempre. Você já deve ter visto, de quem gosta de animal, e mesmo quem não gosta, quando você frequentou alguma excursão, você encontra um boné, por exemplo, com o nome Nelore, uma das principais raças de gado. Você encontra com a ferradura manga larga machador. Claro. Mas eu nunca vi um suíno, seja ele Pietran, seja ele Duroc, seja ele Landrace, Lajoie, tudo que for. Pode pegar o Pietran, por exemplo, que é um nome até aconchegante, uma raça bonita. Mas se você, para quem vive no mundo dos investimentos e precisa de investimento rápido, se conseguir criar, consegue ter um retorno rápido, investe pouco e ganha em relação aos equinos e aos bovinos, investe bem menos e tem um capital de giro mais rápido. É isso que você está dizendo? Isso. Eu volto agora a frisar um detalhe que aí, isso eu estou falando em área urbana ou semi-urbana, certo? Porque para quem cria gado, certo? A pasto, como diz a história, e tem os dois tipos, né? A intensiva e a ostensiva, os tipos de criações. Então, aqui na cidade é melhor você pouco. Porque você criar o boi, você tem que ir atrás de capinhar, você encontra, se tiver um terrenozinho, você tem como plantar. Mas ele não só come o capim, ele tem o custo dele também. Ele tem então tem esse lado. Agora, para quem vai fazer em larga escala, eu não sei, que eu nunca criei em larga escala. Eu tenho como hobby, eu tenho como. Entendi. Bem legal. Eu achei interessante que você explicou a primeira vez. Eu fiz questão que você explicasse para o povo. Vamos lá. Para a gente, já estamos chegando perto do final da nossa conversa. Se você tivesse que resumir o vendedor em uma palavra, qual é a palavra que você usaria? Rapaz, bem. Eu volto agora a falar da influência da base da família. E meu pai era natural de Palmares, terra dos poetas. Era poeta e aboiador. E um dos poetas mais famosos do nosso Brasil, Euclides da Cunha, dizia que o sertanejo, além de tudo, antes de tudo, é um forte. E aí meu pai entrou, com um trocadilho, como diz a história. Ele dizia, complementava em uma das suas poesias, que o sertanejo é um forte. Ele dizia: grande novidade, quem não lutar pela vida, fim de esbarrando é com a morte. Então, essa colocação que eu acho que é o vendedor. O vendedor ele tem que estar correndo atrás, principalmente no informal.
né? Como eu sei que você é vendedor, por exemplo, você sabe, você vai avisar seu cliente sabendo que na pior das hipóteses você tem 50%, como dizia meu pai também, com a faca e o queijo na mão. Você vai só cortar. Não dizendo, não desmerecendo sua formalidade. Eu estou falando nessa. Porque o cliente precisa de você como você precisa do cliente. Mas essa facilidade, essa coisa, no comércio informal, nem sempre. Né? Os porcos, voltando até para o exemplo, o porco é sazonal. Tem época que ele está lá num preço razoável, tem época que ele está comparado com o boi, certo? E nós temos uma faixa de preço, o boi estava de 150 arrobas, uma arroba tem 15 quilos, saia R$10 o quilo. E você estava conseguindo vender pouco a R$10 o quilo. Então ele estava equiparado. Ele podia não estar até nas lojas, nos clientes, mas estava na tarimba, como diz o pessoal. Estava na faixa. E aí eu acho que eu respondo, porque não resta dúvida de que o vendedor é isso, ele tem que correr atrás. Você já disse para mim uma vez que o vendedor é um caçador. Isso, né? O caçador, ele sai, né? Os exemplos do interior, e aí você bota uma macaxeira no fogo, e bota uma espingarda tiracola e vai atrás. Volta a falar depois de um manemagro, de um tatu, certo? De um manemagro, no caso, é uma ave, e alguma coisa que ele sirva de alimento, seu doutor, como dizia meu pai. Estrada riba, estrada fora. Mas enquanto está cozinhando ali, ele está correndo atrás de coisa, na confiança, na esperança de que vai encontrar um animal para trazer, para ser o complemento da macaxeira. A mistura, né? Isso, exatamente. A mistura da macaxeira. Mas ele volta àquela crença. Ele tem a esperança, ele tem. Ou seja, um vendedor é um eterno caçador. Caçador. Corre atrás todos os dias. Todos os dias. Sem dúvida. Daniel, tem uma questão de hobby aqui, até para a gente conhecer mais um pouco. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito preza muito pela questão familiar. O que é que você mais gosta de fazer quando você não está com as suas ocupações e que você gosta com prazer de fazer mesmo, juntando pessoas, sei lá? O que é que você gosta de fazer? Não, sou de uma família grande, certo? Meus pais tiveram 6 filhos, hoje só restam 3. Sou mais novo. E certa vez minha filha mais nova, sua cunhada no caso, que é mais velha que a sua esposa, e aí a diferença é pouca de idade, mas assim, só como referência, ela me perguntou: seu pai, o senhor é o mais pobre dos irmãos? Aí eu disse: minha filha, eu não sei. Agora, uma coisa eu me garanto: eu posso não ser o mais, mas que sou um dos mais felizes, sou. E eu tenho essa gratidão a Deus, certo? Sem querer desmerecer, mas eram 3 homens e 3 mulheres, meus 2 irmãos, né? O mais velho não teve filho, o segundo teve 2 do coração, como a gente chama, né? E eu tive 3 filhos, então já tive essa dádiva de Deus. Na minha adolescência eu chorei muitas vezes com medo de não poder ter. Então, como hobby, eu posso lhe dizer que eu crio, né? Eu continuo ainda com galo de briga, tem uns garnizés, tem umas aves que eu crio, mas como prazer, o maior prazer da minha vida é ter minha família, certo? Mesmo nessa época de pandemia, nós pudemos hoje estar aqui, né? Acabamos de almoçar e tenho a honra de dizer, a satisfação e o prazer de que em nossa mesa estávamos, né, toda a família. Né? Tem um integrante da família que não deixa de ser, porque é de minha filha, que por outras razões não estava presente, até, né, pessoais, minha e dele, que não sei se um dia vai ser, mas vai ser superado, espero até que sim, mas se for a vontade de Deus, que é o ideal, viver em paz. Mas sempre que podemos, estamos juntos,
Então, os meus hobbies são esses. Agora, meu prazer é a família. A família, para mim, não tem... Ou seja, aniversário de Dona Lídia, dia 15 de novembro. Que se Deus quiser, esse ano a gente vai de novo, porque essa pandemia vai passar e a gente vai poder se encontrar todo mundo. Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa. Esse carnaval vocês brincam ou não? Mas se junta. Que é o feriadão, né? Semana Santa, Dia das Mães. Minha mãe é viva, tem 94 anos, como você bem sabe. Mora em Japaratinga, certo? Mora mal, viu? Pode dizer o contrário. Mora, depois tenho a honra de dizer que ligo para minha mãe todos os dias e tenho honra mais ainda de dizer que raros são os dias, talvez eu não sei nem se existiu, que ela não me ensina alguma coisa. Todas as vezes que eu ligo, todas as vezes que eu tenho muitos exemplos na minha vida. Eu perdi meu pai com 15 anos, se eu for dar o exemplo de sobrevivência, volto agora a frisar um pouco de minha mãe e meu pai, como eu já disse, foi contador da usina Catembe, né? Foi um dos contadores, que eu não lembro quantos tinha, não sei, uma das pessoas que trabalha com contabilidade, trabalhou na Carlsberg, trabalhou aqui na Coca-Cola, num negócio que tinha na Cuscabugar. Então teve vários empregos e minha mãe era do lar. Mas minha mãe sempre fez doces, certo? Bolos para fora, e isso levou ela, quando ficou viúva, a ter um dos meios de sobrevivência. Um dos meios de sobrevivência, eu volto a falar, até que falei antes, que tínhamos 2 casas, e ela tem, né, as 2 casas, e uma era alugada, então era uma fonte de renda. E o outro complemento era exatamente essa coisa. Então fui trabalhar, tinha 2 cozinhas na época, cozinha de preparar, de coisas, de ensinar a cozinha do açúcar estrela e do açúcar sublime. Ela foi para lá, dar uma aula a convite, de lá fez várias vezes, vários contatos, mesmo freelance, mas fazia. E depois foi para a cozinha sublime. Quando ela chegou na cozinha sublime, passado, se eu já também tinha feito algumas aulas, teve um dia que ela chegou atrasada. E aí, uma senhora que eu só conheço de nome, que era Dona Anjinha, que era dona da pegou para ela e disse: mas Angélica chegou atrasada. Aí ela disse: cheguei porque eu ganho aqui por aula X e ganho para sobreviver. Eu vivo das aulas, o dinheiro das aulas que dou aqui também, eu faço tudo, mas não dava para eu pegar um táxi, eu tinha que vir de ônibus. Então, com a chuva, realmente, eu me atrasei. Meu dinheiro não dava, nem dá para eu pegar um táxi. E aí, quando ela virou-se do lado, né, a gente estava as lágrimas descendo, e ela disse: Angélica, a partir de hoje, você vai ser contratada. Então, o seu salário aqui vai ser X. Eu disse: eu agradeço para mim. E quando foi fazer o exame, né, de admissão, o médico virou-se para ela e disse: bom, só não tem condições. Ela tinha apenas 60 anos já. E com esses 60 anos já tinha um problema, né, de hipertensão, algumas coisas. Não posso botar que a senhora está apta. E aí ligou para o escritório da usina, e foi quando disse: não, é ordem, então nós viemos aqui com contrato. Hoje minha mãe, né, passou alguns anos, chegou a se aposentar, lógico, né, já está próximo pela idade, e teve os anos de contribuição, como eu lembro agora quantos, e aí, né, como eu digo, sempre me deu um exemplo. Volto a frisar o exemplo do engenho do ovo, de muitos exemplos que ela me dá todos os dias. Então, para fechar, eu ia pedir uma mensagem final, mas você já acabou dando uma mensagem final com um bom exemplo, um belo exemplo da sua mãe. Mas se você fosse dizer uma palavra para quem está trabalhando nesse ramo de vendas, seja ela formal ou informal, porque hoje a ideia foi justamente trazer um pouco da informalidade para a gente que vive na formalidade
porque tem muita coisa que a gente pode aprender. Qual é a mensagem que você daria para os vendedores no que diz respeito com uma mensagem de motivação, de incentivo? O que eu posso dizer é o que eu sempre fiz, procurei fazer em meus negócios, na minha vida. Por hipótese nenhuma, mas nenhuma, você venda alguma coisa que sabe que não vai prosperar. Por quê? Sempre digo que se seu cliente prosperar, você prospera junto. Certo? Mas, certo? Se ele afundar, você afunda junto. Mesmo que não afunde, mas pelo menos se abala. Porque, mas eu não só tenho um cliente, mas se você tendo, e essa questão dessa honestidade, desta fibra, que é coisa que é usada. Então, se você é honesto, se você tem fibra, se você tem, vai levar a bons caminhos. Então, o caminho das vendas é exatamente esse, é de você firmar a venda, né, de consolidar, mas desde que o cliente esteja super satisfeito. Porque o cliente é uma referência. Isso, ele vai lhe levar a outros clientes. Ele vai lhe levar, como na referência, disse, olha, compre a A, B ou a C, que ele tenha credibilidade. Que ele tem, então, para quem trabalha com vendas, o primordial é ser honesto. Honesto a toda forma. Não sei a quem vai escutar, né? Espero que seja útil para alguma informação de coisa, mas o que eu posso dizer, nem sei a intenção religiosa de cada um, quem inclusive são coisas pessoais. Mas Deus nos ensina a honestidade, certo? A transparência, que é o caminho que devemos andar. E, consequentemente, se é, né, um ensinamento de Deus, é a coisa melhor do mundo. Com certeza. Então, para mim, o que eu posso deixar de motivação é você sempre trabalhar para o bem do seu cliente. Certo? Procurar, você tem a comissão, você tem e como referência, eu queria deixar desde criança que eu acho interessante, eu escuto dizer, e é uma vocação, agora falando assim, espetacular, a vocação do vendedor, que ele tem uma gama de oportunidades. Desde criança eu escuto dizer também que o vendedor de Coca-Cola, ele não é vendedor, ele é tirador de pedidos. Mas eu sempre tirei o chapéu e continuo tirando para o vendedor de sino de igreja, certo? Porque tem que ter realmente perseverança. Porque você, meu amigo, eu tenho essa idade e nunca encontrei um, mas sei que existe. Com certeza. Senhoras e senhores, estamos aqui encerrando o episódio de hoje. Muito feliz porque foi uma história completamente diferente do convencional e para isso também o podcast existe. E com certeza essas histórias vão chegar aos ouvidos de muita gente que está precisando. E agradeço a você, Daniel, por mais essa oportunidade, dessas muitas conversas que nós temos ao longo de toda a nossa convivência, para compartilhar com pessoas que não estão ao alcance do nosso relacionamento, mas agora vão estar ao alcance da tecnologia para ouvir essas histórias. E se quiser ouvir mais histórias, é só você avisar, porque aí a gente chama Daniel de novo e tem mais histórias para contar. Essas são apenas pequenas de muitas outras que já tem, certo? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até o próximo episódio. Agradeço, espero que sirva para alguma coisa, como diz o Matuto. Mas se nada, pelo menos para dar uma boa risada. Mas como diz o Matuto, venda de forma honesta para que o seu cliente cresça com você. Seu cliente é uma referência para outros clientes. Se ele afundar, você afunda junto. Isso é o nosso dia a dia. Isso é o dia a dia do vendedor. Em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o ramo. Se não for assim, não é vendedor. Deus abençoe.